Fala comigo, Alphas, eu sou Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. Bom, o capítulo inicia com Denji nas ruas, passando em frente a uma loja de eletrodomésticos. Ele ouviu uma reportagem e nessa reportagem estavam falando mal do Chainsaw Man, que ele destruía tudo quando lutava contra um demônio e que não tinha diferença entre eles, e quem iria pagar pelo prejuízo do último incidente. E tinha relatos que ele estava envolvido no desaparecimento do aquário. Mais pra frente, em outra loja, duas pessoas estavam elogiando o Chainsaw Man, dizendo que se ele não tivesse lutado contra o demônio da queda, eles teriam um verdadeiro Nostradamus. Ele também tinha passado na escola dele, e se caso ele derrotasse o Nostradamus, a escola ficaria famosa. Então o outro corrigiu e disse que Nostradamus não era um demônio. Chegando em casa mais tarde, Denji estava secando o cabelo da Nayuta e a mesma disse que estava passando no jornal sobre a igreja Chainsaw Man, e eles estavam falando que tinham muitos jovens que tinham sofrido de lavagem cerebral, e a mesma diz que eles estavam lutando contra a polícia e pediu para ele olhar. Denji então disse a ela que a igreja tinha acabado, já que ele não vai mais se transformar no Chainsaw Man. A mesma perguntou se não ia mesmo, e o Denji disse que se ele fizer isso, ela morreria. Sendo assim, ele não poderia mais. E quando Yoshida disse isso para ele, ele tinha morrido por dentro, mas agora ele estava contente pela vida que ele estava levando. Nada superava uma vida normal. Nayuta olhou para ele e perguntou se ele acreditava mesmo nisso, e se ele realmente pensa que nada supera uma vida normal. E o mesmo disse que sim, ele achava isso. À noite, no banheiro, Denji estava conversando com o Pochita e disse que agora, com aquela vida, eles estavam no paraíso. Era como se ele tivesse sonhado em ter uma vida melhor, e perguntou se eles poderiam ser felizes com a vida que eles tinham. Eles não precisavam mais lutar. Então a Mil, a gata do Denji, entrou. Então os dois estavam assistindo um programa de TV. E quando ele pulou os canais ao vivo, ele caiu em um programa onde estavam discutindo sobre a organização. O apresentador estava criticando e disse que a organização estava recrutando jovens para lutar contra os demônios e que tinham filhos lutando à noite contra eles, deixando seus pais preocupados. E como eles iriam se responsabilizar se alguém morrer. Haruka disse que as atividades deles como caçadores de demônios tinham sido avisadas com antecedência à cidade, ao Ministério da Defesa. E eles também faziam parte do clube dos caçadores de demônios da escola. Sendo assim, eles tinham uma noção de um combate real. Aquilo não era um jogo para eles. E apenas aqueles que aceitam os ensinamentos do Chainsaw Man poderiam trabalhar como caçadores de demônios. E o que havia de errado eles trabalharem para salvar os japoneses, sacrificando suas vidas? O apresentador disse que realmente tinha ouvido falar desses ensinamentos e perguntou se ele tinha recebido direto do Chainsaw Man. Então Haruka se levantou e disse que sim, ele passou, mas se eles preferirem, ele poderia falar diretamente para eles. Nessa hora Denji ficou assustado e caminhou em direção ao telefone. O apresentador perguntou se era sério, eles poderiam falar com Chainsaw Man, sendo que ele não tinha passado isso na reunião deles. Então o Haruka disse para todos chamarem o Chainsaw Man, e assim o chamaram, e apareceu um homem diante deles, dizendo ser o Chainsaw Man. Eu acho que é o Yoshida. Bom, o mesmo disse que estava transmitindo direto da igreja Chainsaw Man e que os rumores eram certos. Ele era metade humano e metade demônio. Ele tinha ganhado esse poder quando se encontrou com o demônio da justiça. E o motivo pelo qual ele lutava para criar um mundo sem demônios. Em um mundo sem demônios, onde Adão e Eva, e nesse momento Denji gritou e disse que estava errado. Nayuta acordou e o mesmo disse que ele nunca tinha pensado em uma coisa dessas. Ele não lutava por motivo algum, ele tinha morrido várias vezes e quando ele se tocou, as pessoas estavam chamando de Chainsaw Man e chorou, dizendo que ele não era o Chainsaw Man, ele que era, e a Nayuta tentando o confortar. Bom, me diz você, está gostando dos resumos? Tem que melhorar em algo? Me dê a sua opinião. Se você chegou até aqui, não custa nada deixar seu like brabo. E se inscreva e vem fazer parte dessa alcateia nerd. Eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado de coração, tamo junto.